Olá, boa noite. Ex-presidente Jair Bolsonaro volta a depor a Polícia Federal. Ele confirmou o encontro com o senador Marcos Duval, mas negou ter participado de conversas golpistas. Levantamento feito pelas Nações Unidas mostra que 10 milhões de brasileiros passaram fome durante a pandemia. E você vai ver também. Médica é presa pela morte de paciente durante lipoaspiração em clínica no Rio de Janeiro. Em São Paulo, a polícia procura pelo criminoso acusado de matar carbonizada a ex-namorada de 22 anos nesta madrugada. O principal suspeito do feminicídio é Alan Neves, de 21 anos. Havia menos de um mês que Débora Almeida Monteiro morava sozinha neste sobrado com vários quartos, na zona norte da capital paulista. Na cama, os sinais da brutalidade como a jovem foi morta. Esta mulher, que prefere não se identificar, conta que o ex-companheiro de Débora tinha visitado a jovem mais cedo. A gente estranhou porque quando deu meia-noite é o horário que ele chegava. Ele não chegou, porque a gente não ouviu briga. Quando explodiu não ouvimos barulho de socorro, pedido de ajuda, entendeu? Não teve reação, só foi a explosão. E antes disso, a gente estava lá fora conversando todo mundo e ele passou em torno de 6, 7 horas. Daí, ele passou e foi embora. Quando deu 11h50 foi a explosão, que eu tenho um histórico, eu que chamei o resgate. O crime aconteceu na madrugada de hoje. Os vizinhos ainda estão assustados. Este homem, que também não quis se identificar, ouviu a explosão. Foi tipo um barulho de bomba. Aí do nada nós respiramos um pouco, aí nós começamos a ver a fumaça sair. Aí nós foi dar uma olhada, né? O dono da casa chegou aí lá, mas nós chegou lá e infelizmente ela já estava no chão, sem vida. Aí nós chamamos o resgate. A jovem tinha uma medida protetiva contra o ex-namorado Alan Neves, de 21 anos. Ele chegou a ameaçá-la de morte várias vezes. O crime está sendo investigado pela polícia como feminicídio. Ele não aceitava também o término do relacionamento. Ela terminava com ele, ele vinha pra cima e batia nela. Ela morreu com a medida protetiva do lado dela. Isso aqui deixa mais revoltado. Eu tô indignada, cara. Eu nunca vi uma coisa desse tamanho aí, não. Nossa, ele é monstruoso, mano. O que ele fez? Ele acabou com a minha filha e com a família toda. Um menino de 11 anos morreu vítima de um tiro quando estava a caminho da escola em Maricá, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Segundo a polícia, no local havia um confronto entre policiais e criminosos. Familiares de Djalma de Azevedo estiveram na delegacia de homicídios da região para prestar depoimento. O menino, de 11 anos, foi baleado no início da manhã em um conjunto habitacional do programa Minha Casa Minha Vida, em Maricá, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Ele estava com a mãe a caminho da escola. No meio do caminho, aí a polícia entrou, saiu atirando. Aí eu estava segurando a mão dele assim, para ir para a escola. Aí a polícia foi aqui, deu um tiro, sem mais sem menos. Segundo a polícia militar, os agentes realizavam policiamento quando foram atacados por criminosos armados. Após confronto, os policiais encontraram o menino já sem vida. A PM disse ainda que a viatura também foi atingida pelos disparos dos bandidos. O menino estava com uniforme, o menino estava indo para a escola, a mãe estava levando o menino para a escola. O que é isso? Agora, como é que fica o coração da mãe, perder um filho? E agora, o que vamos fazer? O menino não volta mais. Nós só queremos agora justiça. A mãe de outra criança, que também estava indo para a escola, disse que por pouco a filha dela não foi atingida. O tiro pegou no menino, atravessou, pegou na mochila da minha filha e depois pegou no carro do rapaz. Após a morte do menino, os moradores fizeram um protesto. Durante o confronto, 2 mulheres ficaram feridas. Segundo o Instituto Fogo Cruzado, Djalma é a 15ª criança baleada esse ano no Grande Rio. 6 morreram. Eu estava em casa, só que escutei os pipocos atirando. Aí eu fui correndo, que eu nem tomei banho, escovei dentro de nada. Aí o que aconteceu quando... Aí a pessoa vai me avisar. Seu filho foi morto. Seu filho. Isso é uma justiça.
Em nota, a Polícia Militar do Rio de Janeiro informou que os policiais envolvidos na ocorrência estavam com câmeras nas fardas e as imagens serão enviadas à Delegacia de Homicídios. A Corregedoria da PM também está acompanhando o caso. Foi presa uma médica suspeita de matar uma paciente durante cirurgia de lipoaspiração no Rio de Janeiro. Eliana Jimenez foi presa em casa, neste condomínio de luxo em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio. Ela foi levada para a delegacia e depois encaminhada para um presídio. Os agentes também apreenderam um celular e um computador. A cirurgiã plástica é investigada pela morte da cozinheira Ingrid Ramos Ferreira, de 41 anos, no dia 15 de junho. A paciente morreu durante um procedimento estético realizado pela colombiana em um consultório. Após a morte de Ingrid, o local foi interditado. No dia do fato, ela chegou aqui, a médica, e alegou que iria fazer um procedimento de retirada de uma queloide. Só que a investigação deixou claro que não, que ela, na verdade, estava fazendo um procedimento de lipoaspiração, que é um procedimento invasivo que deveria ser feito num centro hospitalar com todo o aparato. A médica foi denunciada pelo Ministério Público do Rio por dolo eventual, quando se assume o risco de matar, qualificado pela impossibilidade de defesa da vítima, além de fraude processual, já que, segundo a polícia, ela tentou ocultar provas que poderiam ter ajudado na investigação do caso. Ela vinha obstruindo a investigação. Logo após a morte da paciente, ela passou a retirar todo o material cirúrgico que ela usou para fazer o procedimento de lipoaspiração, passou a ocultar provas. Laudos do IML comprovaram que a causa da morte de Ingrid foi um choque provocado pela anestesia. Este não foi um fato isolado na carreira de Eliana. Segundo a polícia, a médica possui um histórico de procedimentos que deram errado. Ela responde pelo homicídio de outra mulher que fez lipoaspiração. Uma outra paciente também denunciou que ficou com sequelas graves depois de ser operada pela médica. A produção do Rede TV News tentou entrar em contato com a defesa da médica presa e até agora não obteve resposta. 8 pessoas foram presas em uma ação da Polícia Federal no Rio de Janeiro contra o tráfico internacional de drogas. Os agentes também estiveram em São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul para cumprir mandados de busca e apreensão. Foram apreendidos carros de luxo e R$2 milhões em cédulas de vários países. Segundo a polícia, nos últimos 6 anos, a quadrilha movimentou cerca de R$2 bilhões. Mais de 20 empresas de fachada foram criadas para lavar o dinheiro do tráfico. As transações envolviam países da América do Sul, do Norte e da Europa. 339 quilos de cocaína foram apreendidos em um navio no Porto de Santos. A droga foi encontrada em um falso compartimento na parte interna do navio. Segundo a polícia, uma movimentação flagrada por câmeras de segurança despertou a atenção dos agentes da Polícia Federal e da Guarda Portuária. A carga seria levada para o porto de Braque, na Alemanha. Um guindaste foi usado para a retirada da droga da embarcação. Um ciclone extratropical provocou estragos no sul do país. Ruas ficaram alagadas, a queda de árvores interrompeu o trânsito em rodovias e casas ficaram destelhadas devido a chuvas de granizo no Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina, um avião derrapou na pista do aeroporto de Florianópolis. Os efeitos do ciclone começaram durante a madrugada. A chuva, acompanhada de ventos de até 100 km por hora, causou estragos no sul do país. Em Sobradinho e Veracruz, no interior do Rio Grande do Sul, mais de 4.000 casas ficaram destelhadas durante uma chuva de granizo. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu um novo alerta para chuva forte, ventos de até 90 km por hora e descargas elétricas, além da possibilidade de novas quedas de granizo. A Prefeitura de Porto Alegre chegou a pedir o adiamento do jogo entre Grêmio e Bahia pela Copa do Brasil, mas a partida foi mantida pela CBF. Tem previsão de muita chuva, principalmente no estado do Rio Grande do Sul, entre essa quarta e a quinta-feira, onde são previstos aí volumes de chuva que podem ultrapassar os 100 milímetros. A gente está com um destaque especial, uma atenção especial para a região metropolitana de Porto Alegre, porque é uma região que, além das chuvas, esses ventos também podem ser um pouco mais fortes. Em Santa Catarina, um avião saiu da pista após derrapar no aeroporto de Florianópolis. A pista precisou ser fechada e passará por reparos. Ao menos 45 voos foram cancelados.
Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro também devem sentir a passagem do ciclone nos próximos dias. Entre sexta e sábado, esses ventos vão perder intensidade, já não serão nessa casa aí dos 100 km por hora, mas ainda assim serão muito fortes, principalmente no litoral, então, do Paraná, São Paulo e Santa Catarina. Um estudo da Organização das Nações Unidas, publicado hoje, revela que a insegurança alimentar atingiu 1/3 da população brasileira entre os anos de 2020 e 2022. Pois é, mais de 10 milhões de pessoas passaram fome no país durante a pandemia. Se considerarmos as estatísticas em todo o mundo, mais de 700 milhões de pessoas conviveram com a fome. Os números levantados pela ONU mostram que, assim como o coronavírus, a fome atingiu muitos lares brasileiros. A insegurança alimentar severa foi 5 vezes maior no período da pandemia em comparação ao estudo de 2014 a 2016. A viúva Regina Simone conta que chegou a passar fome. A dormir sem comer, eu bebo só água, tá? Eu não tenho as coisas. Já chegou a pular refeição? Já. Passei 4 dias sem comer. A insegurança alimentar moderada, registrada quando é preciso reduzir a quantidade de alimentos no prato ou pular alguma refeição, atingiu 32% da população, um aumento de 14%. A Francisca Maria, mãe de 3 filhos, não escapou dessa dura realidade e ainda hoje recorre à entrega de sopas gratuitas para ter o que comer. Se almoçavam, não jantavam. E se jantavam, não almoçavam, então é bem triste, bem cruel, viu? A realidade da gente. O Brasil teve mais de 10 milhões de pessoas passando fome durante os anos de 2020 e 2022. Outras 21 milhões de pessoas tiveram insegurança alimentar severa, quando não só os adultos, mas também as crianças passam a sentir a falta de alimentos. Segundo a ONU, 48 milhões de brasileiros comem apenas o que é possível comprar e não conseguem manter uma alimentação saudável. Se olharmos a realidade do planeta, o mapa da fome afeta 735 milhões de pessoas, 120 milhões a mais que no período pré-pandemia. Isso vai comprometendo os órgãos a longo prazo. Então, vai impedindo também a produção aí de substâncias importantes, inclusive para funcionamento, né, como hormônios, enzimas, e se ficar mais tempo ainda nessa situação de fome, né, uma fome extrema prolongada, a pessoa pode chegar até a morte. O governo federal vai fazer um esforço concentrado para acelerar a aprovação da reforma tributária no Senado. O assunto foi discutido hoje num encontro entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e os relatores do texto na Câmara e no Senado. O repórter Igor Damasceno, direto de Brasília, traz as informações para a gente ao vivo. Boa noite para você, Igor. Oi, Augusto. Boa noite a você, também a Amanda. Boa noite a todos que nos acompanham. Essa reunião foi agora há pouco aqui no Ministério da Fazenda para tratar da tramitação do texto da reforma tributária no Senado Federal. Oficialmente, esse texto continua na Câmara porque depende da assinatura do presidente da Casa, Arthur Lira, que já está em recesso. No entanto, o relator Eduardo Braga já começou a adiantar algumas reuniões para dar mais agilidade ao tema. Já o relator na Câmara, Aguinaldo Ribeiro, deputado federal, se comprometeu a participar das reuniões no Senado para ajudar a tirar algumas dúvidas. O ministro Fernando Haddad colocou a estrutura da equipe econômica à disposição de Eduardo Braga. Segundo ele, esse esforço concentrado entre o governo federal e o Congresso pode dar mais segurança jurídica ao tema. Vamos ouvir o ministro. E eu penso que quanto mais esclarecedor for o debate, quanto mais transparente for a discussão, quanto mais a Receita Federal e a Secretaria Extraordinária tiverem à disposição dos senadores, mais rápida vai ser a tramitação, mais segurança nós vamos passar para o país e tudo indica que nós possamos dar boa notícia para o Brasil com a promulgação dessa proposta de emenda constitucional.
O Congresso Nacional aprovou hoje a liberação de 3 bilhões de reais em crédito extra no orçamento para ações nos estados e municípios da Lei Aldir Blanc II, que autoriza repasse de recursos para projetos culturais. Os parlamentares também mantiveram 2 vetos do presidente Lula à lei sobre benefícios fiscais para setores de eventos e turismo. Um dos pontos vetados autorizava repasse de 5% dos recursos do Sistema S para a Embratur. O outro prevê a transferência do saldo financeiro da Apex Brasil, no fim de cada ano, também para a Embratur. Ainda na sessão de hoje, o Congresso aprovou o reajuste de 18% para as forças de segurança do Distrito Federal. O volume de serviços no Brasil cresceu 0,9% em maio na comparação com abril. Em relação ao mesmo período do ano passado, a alta foi de 4,7%, a 27ª alta consecutiva. Já no acumulado dos últimos 12 meses, o setor cresceu 6,4%. O ex-presidente Jair Bolsonaro prestou hoje novo depoimento à Polícia Federal. Já é o 4º, né? Só esse ano. Dessa vez, ele foi ouvido no inquérito que apura o suposto plano de golpe de Estado que o senador Marcos Duval denunciou. Vamos a Brasília conversar com a repórter Maria Ferreira. Maria, você acompanhou a entrevista do Bolsonaro ao final desse depoimento e vai nos trazer um pouco do conteúdo do que ele disse à Polícia Federal. Ele confirmou, afinal de contas, o encontro Marcos Duval, mas discordou do senador sobre o teor dessa conversa, dessa reunião. Exatamente, Amanda. Boa noite para você, para o Augusto e a todos que nos acompanham. Ele confirmou essa reunião, mas negou que ele, Marcos Duval, o senador Marcos Duval e o ex-deputado Daniel Silveira tenham falado sobre qualquer tentativa de golpe durante essa reunião. Bolsonaro, que chegou aqui na sede da Polícia Federal por volta de 1h40 da tarde, saiu cerca de 3 horas depois. Ele disse para a gente, ao final desse depoimento, que ele respondeu a todas as perguntas dos investigadores. Como você bem lembrou, esse é o 4º depoimento que Jair Bolsonaro presta aqui na PF desde que ele deixou a presidência da República. Bom, ele confirmou, como eu disse, que participou dessa reunião com o Silveira e com o Duval no dia 8 de dezembro no Palácio da Alvorada. Bolsonaro negou proximidade com Marcos Duval e desmentiu essa suposta tentativa de gravar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Vamos ouvir o que ele disse. Houve o contato do deputado Daniel Silveira, que o Marcos Duval queria falar comigo assunto importante. O que eu tirei da conversa calada ali é que o Daniel Silveira queria que o Marcos Duval falasse alguma coisa. Ele também não falou nada. Nada foi tratado, não tinha nenhum plano, pelo menos o tratado ali, naquela reunião de aproximadamente 20 minutos, para alguém gravar o ministro Alexandre de Moraes. Vocês ouviram Bolsonaro dizendo aí que Daniel Silveira queria que Marcos Duval dissesse alguma coisa. Quando nós questionamos o ex-presidente sobre que coisa era essa, Bolsonaro só repetiu alguma coisa sem detalhar o que era isso. O advogado de Bolsonaro, Fábio Weingarten, mostrou um print de uma conversa que o senador Marcos Duval teria mandado uma mensagem para o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Marcos Duval tirou um print dessa mensagem e enviou para Bolsonaro na época. Nessa mensagem, ele diz que quem está fazendo a movimentação para levar Moraes a perder a função e até ser preso é o DS, as iniciais de Daniel Silveira. E ele complementa assim: o PR, fazendo uma referência ao presidente da República, Jair Bolsonaro, não está fazendo nenhum movimento neste sentido. Bolsonaro respondeu apenas assim: coisa de maluco. Segundo Fábio Weingarten, essa foi a única interação de Bolsonaro com o senador Marcos Duval nessa conversa. Eu perguntei, inclusive, ao ex-presidente se ele pensou em denunciar o conteúdo dessa mensagem de Marcos Duval, mas ele apenas respondeu assim: se é coisa de maluco, eu não tenho que denunciar. A Polícia Federal, eu lembro, encontrou no celular de Marcos Duval mensagens que mostram um jogo duplo ali do parlamentar enquanto ele supostamente articulava uma tentativa de golpe de Estado. Essas revelações são do jornal O Globo e você vai ver agora mais sobre essas mensagens na reportagem.
A conversa do senador Marcos Duval foi registrada em um grupo chamado Amigas para a Eternidade. O parlamentar contou detalhes de uma reunião no Palácio da Alvorada entre ele, o ex-deputado federal Daniel Silveira e o ex-presidente Jair Bolsonaro. Duval afirmou que o objetivo do encontro foi traçar um plano para gravar o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Em um dos diálogos, o senador escreveu: "Estou com a bomba na mão para destruir Bolsonaro e outra para destruir Lula." Segundo a reportagem do jornal O Globo, após analisar as mensagens, a PF concluiu que Duval tinha uma atuação de caráter absolutamente ambíguo, que parecia valer-se de prints de conversas com as mais altas autoridades da República, colocando-as umas contra as outras, para angariar prestígio pessoal e político. Com esse grupo de amigas, o senador Marcos Duval compartilhou prints que teria enviado ao ministro Alexandre de Moraes. Nas mensagens supostamente enviadas ao magistrado, Duval informou sobre uma ação esdrúxula e até criminal pedida a ele no encontro com Bolsonaro e Silveira. Duval se justificou ao magistrado. Não poderia ficar calado. Poderia estar sendo preso agora por prevaricação. O senador ainda explicou: golpe de Estado leva o país para a miséria absoluta. Países aliados se afastam e deixam de comprar no Brasil. Só no futuro vão entender que estava protegendo a democracia. As informações estão em um relatório de análise do celular que o senador entregou voluntariamente à Polícia Federal. Investigado por participação na suposta trama golpista, Marcos Duval, a pedido de Alexandre de Moraes, foi alvo de busca e apreensão no mês passado, quando a Polícia Federal apreendeu aparelhos telefônicos, pendrives e computadores em endereços ligados ao parlamentar em Brasília e no Espírito Santo. O conteúdo desses dispositivos ainda não foi divulgado. A Polícia Federal pediu a prisão do senador, mas o ministro negou o pedido. As contas do senador em redes sociais estão bloqueadas por determinação da Justiça. Depois dessas revelações, o senador Marcos Duval se pronunciou. Disse que jamais endossou discursos que pregassem a ruptura democrática. Afirmou também que as notícias descontextualizam trechos de extensas conversas e distorcem os fatos, atribuindo ao senador uma responsabilidade que não é dele. Kennedy Alencar comenta o depoimento de Jair Bolsonaro. O ex-presidente Jair Bolsonaro, mais uma vez, deu um depoimento à Polícia Federal. Dessa vez, chamou de coisa de maluco o plano do senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, para gravar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, a fim de encontrar alguma desculpa para um golpe de Estado. Bolsonaro tem razão, parece mesmo coisa de maluco. No entanto, foram esses malucos que criaram o caldo de cultura que resultou na tentativa de golpe de 8 de janeiro, quando a Praça dos Três Poderes foi destruída por fascistas. Foram esses malucos que diziam que a urna eletrônica, que é confiável, seria fraudada para dar vitória a Lula. Foram esses malucos que destruíram políticas públicas nos últimos anos. Foram esses malucos que isolaram o Brasil internacionalmente. Diante de tanto estrago, a Justiça e a Polícia Federal não devem subestimar o plano golpista de Bolsonaro, Marcos Duval e Daniel Silveira. A democracia venceu, o golpe não deu certo e Bolsonaro adota agora uma estratégia jurídica para tentar se livrar da cadeia. A estratégia é dizer que não tem nada a ver com os golpistas, mas ele se encontrou com os golpistas, ameaçou dar golpe e difundiu mentiras contra o processo eleitoral. Apesar das negativas, há fartas evidências que apontam a cadeia como futuro endereço do ex-presidente. O governo federal anunciou o fim do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares. O programa foi uma das bandeiras do governo Bolsonaro. A decisão foi informada a todos os secretários de Educação dos estados e do Distrito Federal. Segundo nota técnica do Ministério da Educação, o programa desvia a finalidade das Forças Armadas e deve ser encerrado até o fim do ano. O Ministério informou aos estados que os militares serão retirados das escolas de forma gradual para não atrapalhar o cotidiano. Atualmente, mais de 200 escolas públicas participam do programa. No Distrito Federal, o governador Ibanez Rocha informou que vai manter o modelo cívico-militar. 4 escolas do DF participam do programa federal, com militares das Forças Armadas, e outras 13 funcionam com o programa igual, mas com parceria da Polícia Militar.
A venda e a oferta de alimentos e bebidas ultraprocessados estão proibidos nas cantinas e refeitórios das escolas do Rio de Janeiro. A lei foi sancionada hoje pelo prefeito Eduardo Paes e as instituições de ensino têm 6 meses para adequar o cardápio às novas regras. Alimentos como biscoitos, doces e salgados, sorvetes, balas, cereais açucarados e bolos não serão permitidos. No caso das escolas particulares, a multa pelo descumprimento da lei é de R$ 1.500 por dia. Nas férias, além do dilema de não ter com quem deixar os filhos, os pais têm outra preocupação: a alimentação das crianças. Pensando nesse acolhimento no período de recesso, muitas cidades promovem atividades extras. A capital paulista, por exemplo, tem um recreio nas férias. Nesse centro educacional unificado, na zona leste de São Paulo, a data é aguardada pela garotada. Eu fiquei esperando o dia até chegar o dia do recreio das férias. Demorou para chegar? Demorou, mas chegou. Pedro, ano passado, foi meio resistente no primeiro dia e no segundo dia. 5 horas da manhã estava de pé. Vamos, mãe, já deu a hora. Brincando. Não para um minuto. É melhor o recreio das férias ou as aulas normais? Recreio das férias. A preferência dos pequenos é pelas brincadeiras. Já para os pais, é a alimentação. Salgadinho, bolacha, Danone. Aí aqui tem de tudo, legume, verdura. É maravilhoso. Sem falar que é um cardápio todo específico, né, onde eles podem estar usufruindo ali dos benefícios de nutrição e etc., que a gente em casa nem sempre tem esse olhar, né? Com uma programação cultural e esportiva e até passeios, a criançada gasta muita energia. O programa é realizado em 64 polos municipais para um público de 14 mil alunos, entre 4 e 14 anos, em período integral. Aqui eles recebem 3 refeições. Além do café da manhã e lanche da tarde, o arroz e feijão estão garantidos no almoço. O cardápio é elaborado por nutricionistas que priorizam os alimentos saudáveis. Boa parte das crianças só se alimenta na escola. Esse papel da escola, né, e principalmente da prefeitura, quando a gente traz a criança para cá, para esse alimento, a gente tem muitas intenções. Desde que ela goste daqui, que ela goste de local, para ela poder ter também segurança e principalmente segurança alimentar. Eu como arroz, feijão e ovo ou feijoada. No Recife, mais de 80 pessoas foram lesadas por uma empresa de festas que recebeu o dinheiro das vítimas, mas não realizou os eventos. O prejuízo é de cerca de R$500 mil. Tayara é uma das vítimas. Ela contratou a empresa para fazer o aniversário de 1 ano do filho no dia 11 de novembro deste ano. Foram pagos R$ 3.500, divididos em 12 parcelas. Só de pensar já dá vontade de chorar, porque a gente gera toda uma expectativa, é todo um sonho, né? Porque o aniversário de 1 ano do filho é o sonho de toda mãe. E, de repente, faltando pouco tempo para a festa, a gente descobrir que não vai ter condições de fazer, é lamentável. A empresa chegou a publicar numa rede social que estava decretando falência e não poderia realizar as festas. No entanto, nenhum retorno foi dado às vítimas quanto ao ressarcimento do valor pago. Segundo a advogada do caso, o prejuízo de todas as pessoas chega a R$500 mil. A empresa estava realizando, acho que ainda na última semana, fechando contratos para festas que iriam ser realizadas em agosto, em setembro. E em nenhum momento foi avisada a essas vítimas que a empresa iria abrir falência. Então, presume-se que elas tinham ciência que iriam aplicar o golpe. As vítimas têm feito rifas para ajudar a pagar as parcelas e criaram um grupo numa rede social para unir denúncias. Camila teve um prejuízo de R$6 mil. Ela também ia realizar a festa do filho de 1 ano. Uma parte do meu valor ele foi pago em cartão de crédito, mas aí a empresa informa que não tem como estornar porque foi uma compra consciente. Como foi passado o cartão na maquineta, não é considerado fraude, né? E, infelizmente, eu vou ter que arcar, né, com o restante das parcelas ainda, apesar de lidar com isso tudo. A polícia procura pelos donos do buffet RV Belas Artes. Eles devem responder por estelionato. Nós tentamos entrar em contato com a empresa, mas não tivemos resposta. 11 imóveis foram parcialmente interditados após um incêndio de grandes proporções destruir hoje um galpão em Belo Horizonte. Testemunhas registraram quando as chamas tomaram o imóvel de uma empresa de eventos. Foi possível ver o fogo de várias partes da cidade.
Depois de 7 horas de combate, os bombeiros conseguiram controlar o foco. O local não tinha projeto de combate a incêndio aprovado. Ninguém ficou ferido. A Justiça do Trabalho determinou a retirada de todas as câmeras em vestiários e banheiros do Hospital das Clínicas Municipal José Alencar, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. A instalação do equipamento gerou revolta nos funcionários. O prazo é de 5 dias a contar da intimação, sob pena de multa diária de R$ 500. A Prefeitura de São Bernardo disse que irá cumprir a decisão assim que for notificada. E agora, lindas imagens do espaço para você. O telescópio espacial James Webb está completando 1 ano em operação. Para comemorar a data, a NASA e a ESA, a Agência Espacial Europeia, divulgaram hoje imagens inéditas de uma região de formação de novas estrelas. A imagem mostra um berçário estelar, conhecido como Rho Ophiuchi. São visíveis vários estágios do surgimento de estrelas parecidas com o nosso Sol. Inclusive algumas, como essas 3 azuladas que aparecem juntas, com discos de poeira estelar formando novos sistemas planetários. Esta é a região de formação de estrelas mais próxima da Terra, a cerca de 390 anos-luz de distância. Cientistas de 12 países participam de um estudo para descobrir como era a Amazônia milhões de anos atrás. O objetivo é entender a origem e a evolução da floresta. R$ 4 milhões serão investidos no projeto. A expedição às margens do rio Juruá, no Acre, começou no município de Rodrigues Alves, localizado a 600 quilômetros da capital Rio Branco. Por lá, o grupo de cientistas acompanha a perfuração de um poço de 2.000 metros, que vai servir como um túnel do tempo. Ao longo desses últimos 65 milhões de anos, todos os sedimentos que estão sendo transportados e que estão sendo erodidos das regiões mais elevadas, e que se depositam ao longo das bacias sedimentares amazônicas, esses sedimentos, então, eles têm um registro dessas mudanças paleoclimáticas que ocorreram no passado geológico. O projeto internacional envolve cerca de 60 pesquisadores de 12 países, metade deles vinculados a instituições brasileiras. Esse é o mais amplo programa já organizado para estudar a origem e a evolução amazônica. A previsão é que o poço leve cerca de 3 meses para ser perfurado. Para isso, equipes trabalham 24 horas por dia, 7 vezes por semana. As camadas do solo são retiradas e catalogadas. A expectativa é que 1.300 amostras sejam coletadas no Acre. A segunda etapa dos estudos deve acontecer em Bagre, no Pará, permitindo que os pesquisadores tenham material das costas leste e oeste da Amazônia brasileira. O governo pode relançar um programa de incentivos para a venda de eletrodomésticos da chamada linha branca, como geladeiras e fogões. O anúncio foi feito hoje pelo presidente Lula. De acordo com o levantamento feito pela Associação Nacional dos Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos, o setor da linha branca teve um primeiro semestre positivo após 18 meses seguidos de queda. Entre janeiro e julho, foram comercializadas mais de 44 milhões de unidades, 13% a mais que no mesmo período do ano passado. O presidente Lula acha que ainda é possível melhorar o resultado e sugeriu ao vice-presidente e ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio um programa de incentivo, como foi feito para os veículos. A ideia seria reduzir o imposto sobre produtos industrializados. Em 2009, houve uma ideia parecida com a redução do IPI no segundo mandato de Lula. Que tal a gente fazer uma aberturazinha para a linha branca outra vez? Facilitar a compra de geladeira, de televisão, de máquina de lavar roupa. As pessoas, de quando em quando, precisam trocar os seus utensílios domésticos. Quando a geladeira velha está batendo, não está gelando a cerveja bem e está gastando muita energia, você tem que trocar. E se está caro, vamos baratear, vamos tentar encontrar um jeito. O anúncio foi durante a cerimônia de entrega de medalha da Ordem Nacional do Mérito Científico. A condecoração é dada a personalidades e instituições nacionais ou estrangeiras que se destacaram pela contribuição à ciência, à tecnologia e à inovação.
Entre os premiados estavam Adele Benzaquem e Marcos Vinícius Guimarães Lacerda, 2 pesquisadores que tiveram condecorações retiradas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Chega de aceitar que cientistas como Adele Benzaquem ou Marcos Vinícius Guimarães de Lacerda terem suas condecorações revogadas. Ela, porque se preocupou com a saúde dos homens trans. Ele, porque ousou publicar a verdade de que a cloroquina não combatia a Covid. O Ministério da Educação anunciou que vai permitir que bolsistas tenham mais de uma bolsa de estudos ou que exerçam outras atividades remuneradas. A decisão vale para programas de pós-graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado oferecidos pela CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. As novas regras entram em vigor em outubro e têm o objetivo de estimular pesquisas em áreas que tenham bolsas menos atrativas. O Rede TV News desta quarta-feira fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Uma ótima noite. Uma boa noite para você. Muito obrigada pela companhia. Nos vemos amanhã. Até lá.